Olá pessoal, retornando aqui a nossa videoaula, vamos falar agora de motores de corrente contínua. Então a gente sabe que os motores são máquinas rotativas, dentre as classificações que a gente já viu, e o princípio fundamental de um motor é a conversão de energia elétrica em energia mecânica. Então o motor ele é alimentado com uma tensão elétrica, né? Neste caso aqui, uma tensão contínua, CC de contínua, e aí ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica através do que a gente chama de rotação. Então o eixo dele vai girar, a gente vai conhecer por que isso acontece e ele vai conseguir transformar a energia elétrica em energia mecânica. Existe um processo para que haja essa transformação e a gente vai ver logo em seguida. Já falamos, né, em disciplinas anteriores a respeito de campo magnético, né? Esse é um conceito que é uma premissa para que vocês possam conhecer motores de corrente contínua. Então neste caso, nós temos aqui que o motor ele vai produzir um esforço para a rotação ou para o torque para produzir uma rotação mecânica. Tá? Então, a gente sabe, né, através de conhecimento de campo magnético, que quando o condutor cria um campo magnético e ele é colocado em outro campo magnético, os dois campos vai haver uma interação. Né? Isso a gente já viu antes que esse condutor, por que ele cria um campo magnético? Porque quando passa uma corrente elétrica por ele, em volta do campo, em volta do condutor, há um campo magnético. E aqui nessa imagem, né, a imagem A, representa o campo magnético principal através desses dois polos, polo norte e polo sul, está inserido um condutor, tá? E aí é fluído uma corrente elétrica desse condutor e ele cria um campo magnético. Então, na imagem B, aqui do lado, nós temos as linhas que representam o campo magnético do condutor, ou seja, esse condutor que faz parte da armadura. Né? Então, ele está inserido dentro desse campo magnético. Ele está aqui, né? Aqui o campo magnético. Essas linhas de campo da imagem A também tem aqui na imagem B. Elas estão suprimidas, mas ela existe. E aí, quando elas são inseridas, quando eu insiro esse condutor nesse campo magnético, vai haver uma interação. Então aqui a gente percebe que, pelo fato dos campos magnéticos nunca se cruzarem, as linhas dos dois campos se acumulam, né? Elas vão se acumular de um lado, tendo uma alta densidade, e vão se anular do outro lado, produzindo campos fortes e campos fracos. Tá? Então, quando esse condutor é imergido nesse campo magnético, o que acontece? Ele vai ter um campo magnético em volta do condutor, porque ele está energizado, e aí vai haver uma interação, né, aonde, com o movimento desse condutor, né, movendo-se dentro desse campo magnético, ele vai produzir uma força que a gente chama a força de força eletromotriz apontada para cima. Né? Nessa outra imagem a gente já tem a força apontada para baixo, ou seja, o que faz isso? Né? O que faz isso daqui é o sentido da corrente elétrica que está fluindo por este condutor. Certo? Este condutor aqui a gente tem ele apontado para a força apontada para cima porque a corrente está fluindo entrando aqui, né? Isso aqui é como se você estivesse pegando um alfinete, colocando no papel e esse pontinho aqui é o ponto de entrada no papel. Então está apontado para cima. Quando ele sai do papel, digamos assim, nessa representação, ele estaria apontado para baixo. Então
sentido da corrente elétrica que vai definir para onde essa força vai ser apontada, se é para cima ou se é para baixo. E aí aqui, né, a gente sabe que as linhas de fluxo de mesmo sentido tendem a se repelir. Então, se elas estiverem tudo no mesmo sentido, vão se repelir. Se as linhas deslocam o condutor para cima ou para baixo, isso vai depender do circuito da corrente elétrica, né? Como é que a corrente está indo, qual sentido a corrente elétrica está fluindo. E aí, por último, né, terceiro caso, surge essa força eletromotriz, que a gente chama de Fem, no condutor que se opõe ao movimento que a produziu. Então, ela é uma força, né? Através dessa força aqui vai surgir uma força contra-eletromotriz e ela é oposta à força que criou. É lógico, né? Isso aqui, a segunda lei de Newton diz isso, que se tem uma força apontada para cima, significa dizer que houve uma força apontada para baixo que a empurrou para cima. Do mesmo jeito é essa. Então, essa daqui é a força eletromotriz gerada pela repulsão dos dois campos e a força contra-eletromotriz, uma força apontada para baixo que fez com que essa força fosse para cima. Semelhante a esta imagem também. E do princípio do motor elétrico, a gente, através dessas formações, a gente obtém as relações eletromecânicas fundamentais. Tá? Isso para uma máquina geradora, no caso do motor, ou para uma máquina motora, no caso do motor, ou para uma máquina geradora, um gerador. Né? Então, o torque, que é essa força eletromagnética que foi produzida através da interação dos dois campos magnéticos, o campo magnético principal e o campo magnético da armadura, né, que passou pela bobina, ela gera esse torque. A tensão gerada, né, que é a força contra-eletromotriz, ela se opõe à corrente da armadura. Lógico, é ela que faz com que a força eletromotriz aponte para cima ou para baixo. Ela é uma ação contrária. Então, onde há ação, há uma reação, né? Segundo a lei de Newton. E a gente tem essa equação que ele diz que a tensão, tensão aplicada, a tensão gerada, ela é igual à tensão na armadura menos a resistência da armadura vezes a própria corrente da armadura. Ou seja, o que é isso aqui, né? R vezes I, a resistência vezes a corrente. Isso aqui é lei de Ohm, né? Que dá igual a tensão. Então, a tensão gerada vai ser a diferença entre as tensões. Tensão da armadura menos a tensão de magnetização da armadura. Já na a ação geradora, ou seja, no gerador, o torque eletromagnético, que é desenvolvido no condutor percorrido pela corrente elétrica, ele se opõe à rotação. Então, existe uma diferença, né? Um é oposto ao outro. E a tensão gerada, ou seja, a tensão, a força eletromotriz, ela produz a corrente na armadura. Ou seja, essa força eletromotriz é que vai gerar energia nos terminais. Isso daqui a gente consegue fazer esse experimento no laboratório, você pegando um motor de corrente contínua, se você girar o eixo dele, ele vai obter tensão nos terminais, ou seja, nos terminais de alimentação. E se você inverter, se você colocar os terminais para ser acionados, alimentado por uma tensão, ele vai gerar uma força mecânica no eixo. Então se você tem mecânica, você vai produzir elétrica. Se você tem elétrica, você vai produzir a mecânica. Então, no gerador, a tensão gerada é a soma das duas tensões, né? Tensão que está na armadura mais a tensão de magnetização. E o sentido da rotação da armadura, né? Como é que a gente encontra esse sentido? Com a lei de Lenz ela aplica a regra da mão esquerda, né? Onde a gente tem o dedo indicador, nós temos o polegar e o dedo médio, né? Então, o dedo indicador, ele indica a linha de fluxo, ou seja, o campo magnético, ele aponta
para as linhas de campo magnético, no sentido que esse campo magnético está fluindo. O dedo médio, ele vai informar o sentido da corrente, ou seja, a corrente nesse condutor, ela está nessa direção, tá? Entrando aqui e saindo aqui, certo? É o sentido. Vem aqui e sai aqui. Então está apontado por o dedo médio. O polegar representa a força eletromotriz, ou seja, aquela força gerada através da interação desses dois campos magnéticos. Então a força apontada para cima. Se a corrente estivesse entrando aqui, seria o contrário, né? A corrente estaria entrando, está nessa direção. O fluxo continuaria nesse sentido, porque não foi mudado aqui, né? O campo magnético não mudou, só mudou o condutor. E aí, emborcando a mão, você estaria com essa força, com esse movimento para baixo. Essa força aqui está indicada como movimento, por quê? Porque essa força é a força responsável por fazer a bobina girar. No caso do gerador, né, ela gira e produz energia elétrica. No motor, ela gira e produz energia mecânica. Tá? E aqui a gente tem, né, a corrente entrando na bobina, a bobina vai aqui e sai por aqui. Então entra aqui, a força apontada para cima. No outro sentido, a força é contrária, porque a corrente entrou aqui, apontou para cima. Se ela sai aqui, aponta para baixo. Aqui nessa figura, a figura B, o sentido da corrente do condutor da esquerda é para fora. Isso daqui eu já mostrei para vocês, enquanto que o da direita é para dentro, né? Então o condutor da esquerda desloca uma força para cima, força F1, e o condutor do lado direito desloca uma força para baixo, né? Ou seja, essas duas forças produzem um torque que faz com que a bobina gire. Então, quando esse polo é atraído, né, o campo magnético expele, né, expele ele, né, há uma repulsão, o outro também é repulsado. Então, quando esse aponta para cima e esse vai para baixo, então há um giro, né? Se esse puxa e esse é empurrado para cima e esse é empurrado para baixo, então a tendência da bobina é girar. E esse movimento, ele é em função, né, da corrente do campo magnético que está sobre o condutor. E aí, o que a gente percebe? Que a gente viu inicialmente, quando essa bobina estiver paralela às linhas de campo, a tensão tende a zerar, né? Chega um ponto que ela zera. Aí você pode perguntar, pô, mas então a bobina parou, né? Isso, na realidade ela pararia. Então, para que isso não aconteça em um rotor, é necessário que tenha um maior número de bobinas para vencer esses pontos mortos aqui. Perfeito? O sentido da rotação da armadura, né? Como é que isso acontece? Como é que isso existe? Então, assim como no gerador, no motor também é importante o uso do comutador para reverter o condutor quando se move sob um polo de polaridade oposta. Tá? Então, a gente sabe que o motor de corrente contínua, ele tem o comutador, como a gente já falou antes sobre isso daqui, né? Já falamos das partes, dos componentes. Então, o comutador, a função dele no motor é inverter a polaridade das bobinas. Então, se no polo norte há uma atração, né, considerada como uma carga negativa, significa dizer que nesse momento essa bobina, né, essa bobina está entrando aqui e saindo aqui. Essa entra aqui e sai aqui, tá? Então elas vão estar sempre distante um lado do outro, em qualquer ponto eles vão estar sempre na mesma distância, né? Esse entra aqui, essa bobina entrou aqui, saiu aqui. Essa outra entrou aqui, saiu aqui. Então significa dizer que nesse momento, esse lado da bobina, ela está passando pela, digamos assim, está passando pelo comutador, onde essa escova vai fornecer uma carga de polaridade negativa. Então aqui nesse momento, ela pode estar sendo expulsada, porque digamos que
Não, no sul, né? No sul ela estaria atraindo, porque seria, se aqui fosse positivo, estaria atraindo. Mas aqui, se fosse uma carga negativa, estaria repulsando. Então, a polaridade, o comutador faz exatamente isso, né? No momento em que a bobina está passando por um polo positivo, ela inverte a polaridade da armadura da bobina para que fique negativo e aí há uma atração. Então, quando ela se aproximar aqui, ela está sendo atraída por esse polo, então ela força o giro, né? Então, passou daqui, ela já muda de polaridade para ser atraída por esse outro polo. E aí, com esse número maior de bobinas, a armadura tende a girar enquanto estiver sendo alimentada. Então, o sentido de rotação dela é importante por isso, né? A reação da armadura no motor, né? Como é que acontece isso? Então, o campo magnético da armadura distorce o campo principal apresentando uma reação na armadura, né? Lógico, a gente viu que tanto no gerador como aqui no motor também, o campo magnético ele sofre uma distorção quando ambos são energizados, né? Ambas a armadura, contém as bobinas, são energizados. Esses dois campos vão tender a se repelirem, né? Então acontece isso, né? Essa imagem mostra que há uma distorção aqui do campo principal, então ele deixa de ter linhas retas, linhas paralelas, passa a ter linhas curvas, né? E essas linhas curvas, através da força eletromotriz, veja que no motor essa armadura está presa, né? O eixo está preso porque está exercendo uma força, então ele precisa que a força eletromotriz supere a força mecânica para que ele gire. Então ele faz essa distorção. Então a reação da armadura desloca esse plano, né? Que a gente viu lá, o plano neutro. Quando ele está em repouso, esse plano neutro ele está perpendicular. Foi isso que a gente viu, né? Posição 0, posição 4. Então ele está perpendicular. Quando ele distorce o campo, ele muda também o sentido desse ponto neutro, tá? Então isso daqui é a reação da armadura, né? E como é que corrige isso, tá? Então, para fazer essa correção, é necessário um método automático para compensar esses efeitos ou os fatores que causam que sejam neutralizados, né? Que causam isso. Então, é preciso que tenha uma compensação ou uma neutralização, né? Então, uma das saídas é a construção na própria máquina com chapas chanfradas, né? Tem essa chanfra aqui para que essa linha de campo tenda a passar e confinar dentro dessa chanfra, nessa chapa da armadura. Então isso daqui é um efeito semelhante ao que acontece no entre-ferro dos formadores, né? Então o núcleo de ferro é exatamente para tentar confinar o campo magnético para não ter perdas, para não ter dispersão. Então se faz essas chapas chanfradas na armadura para confinar o campo no centro dos polos nas armaduras, tá? A outra medida é o uso dos interpolos, né? O que são isso, né? Então, toda variação de corrente de armadura, ela é compensada pelo fluxo, pela variação do fluxo no estator, certo? Então, o que acontece? O interpolo, essa corrente que passa pelo interpolo, ele está em série com o estator. Então, qualquer variação que ocorrer aqui vai ser compensada no estator, certo? Então, a segunda maneira de fazer isso, né? Maneira complementar. E a outra é o enrolamento de compensação. Eles são ligados em série também. Está todo mundo ligado em série com a armadura, né? Isso promove uma zona neutra estática, ou seja, eu não preciso mover o meu computador, porque realmente não tem como mover o computador, né? Mover de posição. Por exemplo, o computador da bobina 1 mudar de posição para ele ser alimentado pela bobina 2. Então isso não tem como ser feito, porque ele é fixo no eixo. Ele gira, mas acompanha a bobina, né? Ele não é
Você não pode estar instantaneamente mudando um em relação ao outro. Então tem que haver uma maneira automática de se fazer isso, né? Então nesse caso aqui usa-se esses dois tipos de correção, né? Que são os interpolos, esses interpolos aqui, entre esse polo e esse outro, de forma que a corrente seja fluída de forma estéreo, e esse outro promova uma zona estática, né, de distribuição de fluxo uniforme. E isso vai eliminar os problemas de comutação, ou seja, não preciso estar variando essa comutação de bobina a bobina. Falando do circuito equivalente de um motor, ele é muito semelhante com o circuito de um gerador. Tá? Então, o circuito dele deve ser levado em conta em função das relações entre a tensão e a corrente. Isso tem que ser considerado. Uma comparação entre o circuito equivalente do gerador e o circuito equivalente do motor está no sentido da corrente da armadura e na linha, enquanto que no gerador essas correntes estão saindo aqui no motor, elas estão entrando. Por quê? Porque o motor ele recebe energia, né? Aqui o sentido da corrente, ele é alimentado por uma tensão externa e produz energia mecânica através dos seus campos magnéticos. Enquanto que no gerador, ele produz essa tensão através do campo magnético, né? E fornece uma energia para uma carga externa. Tá? Então, a força contra a eletromotriz de um motor é gerada pela ação dos condutores da armadura ao interceptar as linhas de fluxo magnético. Então, ele vai produzir essa tensão para transformar isso em energia mecânica. Né? Então, aqui a gente tem essas relações aqui, a tensão de armadura é igual à tensão gerada, somada com a tensão de magnetização, e aí você corre da mesma forma, né? Somatório das resistências vezes a tensão, isso aqui é uma tensão na armadura, e ele, pela lei de Kirchhoff, acho que vocês não chegaram a ver ainda, mas a gente consegue enxergar que essa corrente de linha, corrente de alimentação, ela é a somatória, né? Ela é igual à corrente que passa pela armadura mais a corrente do, do reostato, né? Da resistência que controla a velocidade desse motor. Perfeito? E outra grandeza também do motor de corrente contínua é a velocidade, né? Então essa velocidade ela é dada em rotações do eixo, né? E isso a gente expressa, ou seja, quantas vezes esse eixo está girando, tá? Isso é chamado de rotação por minuto, RPM. Uma redução no campo magnético do motor provoca um acréscimo na sua velocidade e um aumento no campo provoca uma diminuição na velocidade do motor. Então, isso daqui são grandezas e ao serem alteradas vai influenciar diretamente na velocidade do motor. Né? E a velocidade do motor também ela pode variar com a excitação do campo, né? Variando o fluxo do campo através de um ajuste da resistência do circuito, que eu mostrei para vocês, né? No enrolamento do circuito. E a velocidade também ela varia desde uma carga plena até uma situação de carga nula. Né? Ou seja, o motor ele não tem velocidade fixa. Tá? Então, um motor em vazio é uma velocidade e um motor com carga é outra velocidade. Então, ele vai variar, essa velocidade vai variar em função também da carga que está sendo aplicada nele, ou seja, qual máquina ele vai fazer o giro, né, para aplicar a força mecânica. Dentro dos tipos de motores, nós temos esse motor Chanf, que é um motor de derivação, é o tipo mais comum, que é o mais utilizado hoje.
né, ele é ligado da mesma forma que um gerador shunt. As suas curvas de velocidade e carga e torque e carga mostram que o torque aumenta linearmente com o aumento da corrente da armadura, né? Então, se eu fornecer uma corrente maior, uma tensão maior na armadura, eu vou ter um torque maior, certo? Mas, do contrário, a velocidade cai, tá? Então, representando o quê? Eu tenho um motor quase vazio, velocidade máxima. Eu tenho um motor que aumenta a carga nele, ou seja, ele aumenta o torque, que vamos dizer, representar isso aqui por uma força contrária, né? A força mecânica, então vai fazer com que a velocidade caia. Isso é o motor shunt, né? E aqui a gente tem um circuito, né? Circuito que está alimentando o motor, a corrente de linha, o reostato que vai controlar a velocidade, ou conseguir variar isso, os motores de corrente contínua fazem isso, e aqui o circuito de campo magnético principal. Outro motor é o motor série, né? O campo é ligado em série com a armadura, enquanto que o shunt é paralelo, esse aqui é em série. A velocidade varia de um valor alto com carga leve até um valor baixo com carga máxima, ou seja, a velocidade dele vai depender da carga, né? Se for uma carga leve, ele tem uma velocidade máxima; se for uma carga leve, ele vai ter uma velocidade diferente. O motor sério é conveniente a partir com cargas pesadas ligadas a ele, né? Então, ele é um motor que é mais utilizado para guinchos, né? Para guindaste, para ponte rolante. Então, os guinchos são exatamente compostos de ponte rolante, né? Então, são motores que conseguem partir com cargas pesadas, né? E se esse motor não estiver com carga pesada, com carga, ele pode ter uma velocidade muito grande, tá? E aí chega até a danificar o motor. E grandes motores, modelo sério, tipo sério, geralmente ligados diretamente à carga e não através de correias ou polias, né? Então, esses motores, eles são ligados mecanicamente à própria carga, tá? Então, como no caso de guinchos, né, ponte rolante, esses motores são muito indicados. E aqui a gente tem a apresentação do circuito e temos o gráfico em relação à corrente, né? Quando aumenta a corrente, o torque aumenta e a velocidade cai. Nós temos o motor composto, que é um motor que tem as características operacionais tanto do motor shunt quanto do motor série. Então, esse motor ele funciona com segurança sem carga, tá? É um motor que trabalha tranquilamente, sem ter grandes oscilações de velocidade em relação à carga, né? Então, à medida que se adiciona carga, a sua velocidade diminui e o torque é maior comparado com o motor shunt. Então, esse motor composto aqui tem a característica dos dois e ele consegue partir sem carga e o torque aumenta à medida que você fornece corrente, tá? Então, tá aqui, né? Ele consegue fazer isso. A somatória das duas características. Antes porque está em paralelo, né? A mistura dos dois. E aí, aumentando a corrente, ele aumenta também o torque. Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, muita gente às vezes pergunta como é que eu faço a inversão da corrente, né? Aliás, da rotação de um motor. Então, no motor de corrente contínua é bem simples. Basta você inverter uma das bobinas, né? Ou da bobina da armadura ou da bobina do, do campo magnético principal, né? Então, nunca variar as duas, porque se você variar as duas, você continua do mesmo ponto que você partiu. Então, ele vai continuar no mesmo sentido. Então, você varia o campo da armadura ou o campo magnético principal, você terá uma inversão na rotação. Para finalizar essa videoaula, pessoal, eu gostaria de falar que seria a última matéria da nossa disciplina. Eu queria falar sobre normas de seguranças aplicadas na elétrica, principalmente em máquinas contínuas.
Lógico que eu não vou apresentar isso daqui de forma abrangente, porque cada norma dessa precisa de um curso, né? Então eu vou apresentá-las para vocês de forma resumida, né? Onde aplicar, por que aplicar. Mas basicamente eu encontrei, né, dentro do conteúdo de máquinas elétricas, eu encontrei essas 7 normas que são normas básicas para que a gente conheça ao trabalhar com esses equipamentos, né, com essas máquinas. Então a gente tem aqui essa NEMA MG 1 de 2016, que é tanto para motores e geradores. Ela especifica condições sobre desempenho, né, medida de segurança, como são ensaiados, como é a construção e fabricação desses motores. Tá? Tem a norma de instalação da concessionária, porque dependendo da região, cada concessionária, apesar de ter uma norma abrangida para todas elas, mas existem alguns padrões específicos para cada região, em função da região, do clima, né, por aí vai. Então, sistema de fornecimento, 720, 710 volts, então tudo isso daqui é definido nas normas de instalações da concessionária. A NBR 5410, que é das instalações elétricas de baixa tensão, essa norma aqui ela é muito utilizada, principalmente para dimensionamento de cabo, fiação, né? Circuito de proteção, os disjuntores, os DRs e por aí vai. Então é interessante que vocês tenham conhecimento dela para quando for elaborar um projeto ou executar uma obra, não tenha pelo menos uma base, né? O que é 5410? Então fala sobre isso, fala sobre aquilo e tal. A NR10, que é na parte de segurança das instalações e serviços para a cidade, então isso daqui é uma norma exigida de obrigatoriedade para cada eletricista, para cada eletrotécnico. Então vocês têm que conhecer, né, uma norma de segurança em instalações, o que tem que fazer, por exemplo, faz a manutenção de uma máquina, quais são os procedimentos. Essa norma descreve o passo a passo, né? Tipo, tem que trabalhar de 2 eletricistas, nunca só de um. Quando for fazer o serviço, garantir que o equipamento esteja desenergizado e deseletrizado. Então essa norma abrange essas especificações. A NR12, que é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, aqui fala vários itens, mas o que tem interessante, por exemplo, falar sobre a altura, né? Qual é a carga que pode utilizar, quais são os equipamentos auxiliares, e aí nela é descrito. A NBS 5433, talvez vocês não precisem disso, mas é interessante você entender das redes de propriedade do consumidor, ou seja, aquela rede que fica após a medição, após o quadro de medição. Então, o que tem que ser feito, né? Não é, porque eu sou um determinado consumidor, vou fazer do meu jeito. Não, existem normas para isso. Apesar da 5410 também falar sobre isso, mas essa daqui é bem mais específica quanto às redes de propriedade do próprio consumidor, certo? E a 5434, que também é uma abrangência dela, mais ou menos o mesmo conteúdo, mas ela está destinada para distribuição aérea em áreas rurais. Tá? Então, como é que você vai fazer uma rede elétrica rural, uma rede aérea elétrica, uma rede elétrica rural? Eu posso puxar uma rede elétrica no caibro, né? Eu posso fazer de um caibro um poste, de uma linha de madeira, no barrote. Então, isso daí, essa norma, ela diz o que pode e o que não pode fazer. Perfeito? Então, pessoal, aqui espero ter contribuído de alguma forma para vocês nessa disciplina de máquinas elétricas 1. Nessa modalidade que nós empregamos, né, a forma EAD, apesar de não ser nova essa modalidade, né, já existia há alguns anos, mas para o nosso curso foi a primeira, né, então para mim também foi o primeiro trabalho que eu fiz forma EAD, espero ter contribuído, peço desculpa por algumas falhas, mas aí a gente vai aprendendo e com certeza a gente busca sempre melhorias. Ok? Um abraço a todos e obrigado.